Estamos dando início agora então ao nosso Conversando sobre o Espiritismo e o nosso convidado especial de hoje será nosso irmão Alberto Almeida, a quem convidamos nesse instante para que faça a sua apresentação para nós. Muito boa noite, Alberto. A minha alegria e boa noite ao nosso querido Divaldo e a toda a família Mansão do Caminho, que dignifica a Bahia e o nosso país com o espiritismo de alta qualidade. Muito obrigado, Alberto. Vamos dar o roteiro, então, desse nosso Conversando sobre o Espiritismo desta noite. Na primeira parte, com uma preleção de Divaldo, um pequeno intervalo, e depois, então, perguntas e respostas. Então, nesse instante, estamos convidando Divaldo Franco para a primeira parte do nosso Conversando sobre o Espiritismo desta noite. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos, em doutrina espírita, caras amigas e caros amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. No próximo dia 19, neste agradável mês de fevereiro, estamos celebrando o segundo centenário da desencarnação da notável Madre Angélica de Jesus. Essa figura ímpar da independência do Brasil desencarnou na data supracitada, exatamente naqueles momentos gloriosos em que a pátria do Cruzeiro se libertava das energias negativas e dos ferros da escravidão, adquirindo a sua própria independência, o direito de pensar, de agir e de progredir. O exército português, que ainda tinha alguns pelotões em diversas cidades, inconformados com o exemplo de Dom Pedro I, criaram algumas dificuldades e na cidade do Salvador, essas repetiram-se. E exatamente nesse dia, 19 de fevereiro de 1822, no convento da Lapa, a soldadesca tentou invadir o santuário das religiosas, dirigida este santuário pela inolvidável Joana Angélica de Jesus. A monja, que contava 60 anos, não teve dúvida. E quando eles se preparavam para arrombar a porta de entrada, ela se postou diante deles e tornou célebre a frase que teria pronunciado: bandidos, somente entrareis aqui por sobre o cadáver de uma mulher. Não houve dúvida. Um soldado, possivelmente embriagado, atravessou-a com a baioneta e ela saiu cambaleando até uma marquesa ao lado esquerdo da entrada do convento. E os bandidos entraram-se no santuário dedicado a Deus. Mas este gesto notável desse espírito em comum facultou que as religiosas pudessem fugir da sanha da bandidagem tomada pelas fúrias. E embora aqueles homens mal orientados houvessem roubado as alfaias, os objetos de culto, as gemas preciosas e os valores da igreja, todas as religiosas foram poupadas. Mas a abadesa, dedicada àqueles corações, especialmente das jovens que se arrependeram de alguma ação infeliz e que buscaram a companhia de Jesus, deu a sua vida para salvar outras vidas. 200 anos. Este é o fato histórico. Mas existem outros fatos que somente a doutrina espírita nos pode esclarecer.
Essa mártir já era dedicada a Jesus desde priscas eras. Na história do cristianismo, quando Jesus se encontrava pregando pela Galileia, naqueles dias inolvidáveis da ternura do Rabi, do seu encantamento e da libertação das almas da escravidão do ego e das paixões inferiores, uma dama nobre, romana, deixou-se fascinar pela palavra luminosa do homem singular que pregava nas praias da Galileia. Chamava-se Joana de Cusa. Ela era esposa de uma personalidade junto ao tetrarca e que representava o imperador. Dedicada, ela foi um dia ter com Jesus e falou-lhe que estava disposta a renunciar a tudo para poder segui-lo com doce abnegação. E o mestre, que conhece os abismos da alma de todos nós, respondeu-lhe docemente: não, Joana, por enquanto tu tens a família, ama, acusa, com a ternura quase maternal, já que ele não sabe respeitar o tálamo conjugal. Dedica-lhe ternura e amor, e quando acabar a tua tarefa, vem até mim, eu te receberei. Joana saiu dali iluminada, e esta iluminação, que deve ter raízes anteriores, desde há 2000 anos, vem conduzindo a serva do Senhor pelas estradas contínuas das reencarnações. Mais tarde, quando Nero decreta a matança dos servidores fiéis, Joana é surpreendida numa catacumba pelas tropas de Nero e vai sacrificada na fogueira com o seu filho, que debate e que grita não crer em Jesus. Ele quer viver, é jovem. Como pode dar a sua vida ao madeiro inflamado pelas labaredas? Minha mãe renuncia a Jesus. E ela responde docemente: não posso. Renega-o. Não posso, meu filho. Um dia, ele próprio me pediu que o renegasse, ficando ao lado do teu pai. E eu cumpri a tarefa até aqui. Mas hoje eu não posso. Mamãe, eu sou seu filho. Que feitiço foi esse que ele usou para que você perca o sentido de valor de maternidade e me leve ao sacrifício por uma causa que eu detesto? Então ela falou entre lágrimas: meu filho, as tuas palavras doem-me muito mais do que os açoites que me são aplicados pelo carrasco. Então o filho desespera-se. As labaredas começam a crepitar num poste e no outro. O jovem soldado que a queima em vida grita: mulher, será que ele somente te ensinou a morrer? E entre as chamas e a fumaça que asfixiava, ele ainda teve forças para dizer: não apenas a morrer, mas também a vos amar e a vos perdoar. A cabeça pende. 2000 anos depois, em uma visita a Roma, acompanhado por um amigo muito devotado, Joana de Cusa aparece-nos, indica-nos o lugar perto da Domus Aurea, a casa de Nero, em que ela e o filho, aquele amigo que estava comigo, haviam tido as suas existências físicas destruídas. E nesse imenso período, ela nunca esqueceu do filho rebelde e procurou através dos séculos, até a atualidade, quando novamente o encontrou, já que o reencontrara outras vezes, sem possibilidade de lhe tocar a alma. Mas não agora. Agora ele estava apaixonado por Jesus.
E ali, quando recordávamos a cena que deve ter sido hedionda, o odor da carne em brasa sendo devorada, o clamor da cidade iluminada com cadáveres em chamas, o jovem chorou e disse: agora eu o amo tanto, que também daria a minha vida e deu-a, não necessariamente através da morte, mas através da abnegação. Subiu pelo calvário da dedicação ao seu próximo, educou, serviu, renovou-se, aceitou a cruz dos padecimentos e voltou aos braços à doce ternura da sua mãezinha. Mas como isso não bastasse, tocada pelo infinito amor a Jesus, quando João, o evangelista, se reencarna no século XII, ela vem ao seu lado para poder sustentá-lo com a sua ternura, seu afeto infinito, e foge de um matrimônio que lhe havia sido forjado pelos pais para fazer parte daquelas criaturas humílimas que andavam descalças e esfarrapadas desde quando renunciaram às glórias terrestres, tocando os corações e completando o poema do Sermão da Montanha, ao lado de Il Trovatore di Dio, Francesco Bernardone, Clara de Assis. É naturalmente a alma gêmea daquele que imitou Jesus, como ninguém o fez durante todos esses tempos. E a canção de Francisco enterneceu-a de tal forma que, após aquela fuga da família, a sua presença doce atraiu uma irmã para a seguir também. E mais tarde, depois da morte de seu pai, atraiu a veneranda mãe, para que pudessem cantar o hino da imortalidade através da abnegação, da renúncia dos bens terrenos, seguindo pelas estradas difíceis da dedicação total ao reino de Deus. Passaram-se os séculos, dobraram-se os anos, e uma pequena cidade do México, San Miguel Nepantla, a 90 quilômetros da capital do México, em uma fazenda, nasce de um espanhol e de uma descendente dos grandes indígenas, uma menina encantadora, que vai receber o nome gentil, Joana. Que curioso, Joana novamente. E ali ela demonstra a inteligência rutilante das encarnações que se sucederam. Aprende o latim a sós, e enquanto sua irmã toma aulas dessa mesma língua, ela memoriza, ela se destaca, e aos 15 anos vai convidada pela vice-rainha para sair da área de Cuernavaca, viajar ao México para ser-lhe uma nobre dama de companhia. Espírito de escola, foi submetida a uma pesquisa científica de sábios espanhóis que a interrogaram à solicitação do vice-rei durante 2 dias. E ela, podendo demonstrar um conhecimento de astronomia, da química nas suas bases ainda originais, da língua, da poesia, em que ela se destacava no drama, na convivência da afetividade, esquecida de que era mulher e santificando a mulher, é considerada uma das primeiras pioneiras do feminismo elevado, que hoje vige de uma forma muito extravagante, com exceções. Então vale lembrar que aquela menina, depois de viver na corte,
tem um mergulho no mundo interior muito jovem e busca o refúgio do clero para poder amar a Deus. Cristo atraía de uma forma incomum, mas a ordem religiosa a qual se dedicou era severa demais e a sua constituição frágil não lhe permitiu continuar. Foi liberada dos votos e voltou mais tarde numa outra ordem, que era mais generosa, onde recebeu o nome de Juana Inés de la Cruz. Juana Inés de la Cruz tornou-se também uma monja respeitável. Escreveu poemas que deslumbraram, que mereceram referências do padre Antônio Vieira, aqui na cidade do Salvador, na igreja da Rua Tomé de Souza. Ela manteve um debate escrito com ele através dos periódicos. E eu me ponho a imaginar esse debate entre Salvador e México por um jornal e o longo período em que ela conseguiu sobrepor os direitos da mulher às fantasias tradicionais e perversas dos dogmas católicos. Mais tarde, Sor, portanto, a abadesa Juana Inés de la Cruz, depois de passar por humilhações tremendas daquelas que a invejavam e renunciar à sua biblioteca, que tinha quase 5.000 volumes, ela tirou o sangue da própria veia e fez o seu testamento de renúncia a qualquer tipo de bem da terra e qualquer valor intelectual. E foi trabalhar limpando o piso do monastério, quando então irrompeu uma tremenda epidemia. E ela, estoica, sabendo que o cristianismo é a caridade que se floresce nas almas, deixou-se contaminar, porque se dedicou dia e noite às freiras contaminadas, atendendo-as até o momento da morte, limpando o solo. E depois de contaminada, veio a falecer, tornando-se uma das figuras mais grandiosas da cultura hispana. As suas obras completas são invejáveis. Grandes autores da atualidade, recém-desencarnados, dedicaram-se a estudar a sua vida. A sua vida tem sido levada ao cinema, às artes, ao teatro. Uma rua em New York, nos Estados Unidos, tem ali o seu imenso patrimônio, uma igreja dedicada a ela. E em Chapultepec, no grande museu de Chapultepec, em um mural imenso, pode-se ver a madre, com a sua imensa ternura, chamada também a monja da biblioteca, doce e suave, abençoando o mundo. Pois bem, depois de 1822, narraria ela, ao desencarnar, foi convocada pelo Espírito de Verdade para trabalhar com Jesus na abençoada trilha do Consolador que ele prometera. E desde então, ela se ligou a esse exército notável que um dia, como estrelas ridentes do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, descem à terra, guiadas pelo general do amor, para iluminar o mundo. E adotou um pseudônimo. Renovou a sua experiência dos tempos passados, preferindo ser conhecida como Joana de Ângeles. Dedicada, esse espírito reservou os últimos 200 anos ao trabalho da construção da doutrina espírita no mundo, permanecendo no Brasil, para cuja independência ela deu a vida,
Agora é a independência da alma, a libertação das paixões, a conquista do céu interior. E se está fazendo ainda notável, como Sora Juana Inês de la Cruz, com a sua já conhecida coleção psicológica, em que ela propõe uma ação psicológica para a interpretação dos abençoados livros do codificador, em linguagem moderna, no pensamento junguiano e de outros eminentes psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, a fim de que os grandes tormentos que avassalam o mundo, as obsessões, o suicídio, a insânia que varre a terra nos seus quadrantes, cedam lugar à paz, à fraternidade, ao amor e ao nosso lado, na condição de benfeitora devotada, desde o dia 5 de dezembro de 1945, quando se comunicou por primeira vez, até este momento, a benfeitora permanece como um sol, iluminando muitas vidas. Naqueles longevos dias, ela me disse um dia: vamos escrever, meu filho. Eu tenho muitos filhos espirituais aqui na Terra. Iremos viajar muito. Eu desejo que eles me identifiquem através da sua voz. Não havia gravadores naquela época. E assim, no dia 27 de março de 47, na cidade de Aracaju, sob a direção deste ser, o Espírito Humberto de Campos incorporou-me e proferi a minha primeira palestra, tentando repetir uma página psicografada pelo médium Chico Xavier e impressa na revista Reformador, intitulada A Lenda da Guerra. E até este momento, o venerando espírito, que se reveste de imensa humildade, com a autoridade de quem serve a Jesus, vem se desdobrando para atender aos seus filhos espirituais, às suas filhas, a nós outros, conduzindo-nos à construção da Mansão do Caminho, a fundação do Centro Espírita Caminho da Redenção, por onde tem passado várias gerações, desde o longínquo dia 7 de setembro do mesmo 1947. A gloriosa Joana Angélica de Jesus, a mártir, 2 vezes dando a vida pela verdade e pelo amor, espera prosseguir, naturalmente mesmo depois da nossa desencarnação, conduzindo a nossa casa e os seus afetos na direção de Jesus, o Rei Solar, a quem ela ama e nos ensinou, por sua vez, a amar também. Então vamos dar início agora à segunda parte da nossa programação do Espiritismo, conversando sobre o Espiritismo, com a primeira pergunta para você, Alberto Almeida. A pergunta de Estela: como reconhecer espíritos mistificadores quando se manifestam por meio de médiuns esclarecidos? Através do conteúdo da mensagem, como sugere Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, é possível perceber que o espírito não consegue ultrapassar o crivo da razão, tampouco do objetivo que a sua mensagem propõe. Fato este que enseja aqueles que examinam a mensagem a identificação de que ele é um espírito que muitas vezes está até querendo se passar por um outro e às vezes respeitável, mas não é, porque não traz o mesmo conteúdo. Além do que, depois da comunicação estabelecida, o médium
através da sua sensibilidade, pode também dizer da qualidade da energia que o envolveu durante o transe psicográfico ou psicofônico, porque o espírito mistificador, ainda que tente, através das palavras ditas ou escritas, tentar fraudar a verdade, não consegue de modo algum. Ainda que os examinadores não consigam identificar através da análise da mensagem dita ou escrita, eles não conseguem, de modo algum, fraudar a energia que o médium, esclarecido e equilibrado, depois haverá de revelar de que aquele espírito que se comunicou não trazia uma energia coerente com aquilo que disse ou falou, ou escreveu. Divaldo, Núbia nos pergunta o seguinte, no capítulo 14 do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, é dito que no século passado, Jesus visitou a Terra para evitar a guerra. Como se deu essa visita e a quem ele visitou? O mundo passava por um grande momento. A Guerra Fria encontrava-se estabelecida. Khrushchev, que governava todas as Rússias, anunciou que possuía material nuclear tão volumoso quanto os Estados Unidos. Equivale dizer que cada uma dessas nações, no Oriente e no Ocidente, poderia destruir a Terra totalmente, reduzindo-a a asteroides que ficariam circulando dentro da mesma gravidade, porém sem vida. Quando foi a necessidade de estabelecerem cuidados para que o momento não disparasse o primeiro míssil dirigido especialmente a Nova York ou dirigido especialmente a Moscou, foi estabelecida pela diplomacia a necessidade de ter cada um desses chefes de governo um telefone vermelho para anunciar no momento que havia sido disparado, a fim de que um engano não pudesse provocar a guerra de extermínio da humanidade. Para dar uma ideia, a bomba atômica daquela atualidade possuía uma carga destrutiva 1000 vezes maior do que as bombas atômicas de Hiroshima e de Nagasaki. Estava-se num momento muito difícil, com a colocação de mísseis em Cuba. E os espiões detectaram que isso era para dar uma invasão aos Estados Unidos pela proximidade, destruindo-lhe as cidades litorâneas principalmente. Então, foi o presidente Kennedy que teve a oportunidade de entrar em altas negociações com Khrushchev. E o mais importante é que as entidades responsáveis pelas nações rogaram a Jesus que viesse visitar o planeta que ele guia e comanda. E então, numa grande assembleia sobre a ionosfera mundial, esses espíritos nobres dialogaram longamente com o mestre insigne. E Jesus prometeu que faria desaparecer essa guerra tremenda fria que poderia aquecer o mundo com a sua destruição. Que ele iria inspirar os 2 países a diminuir a produção de armas nucleares. E foi aí quando se iniciou a busca da Lua. Ambos os países foram psiquicamente direcionados para conquistar a Lua, que seria um objetivo militar, porquanto lá se faria uma base onde se colocariam mísseis com muita segurança para destruir um ou outro país. E nessa luta terrível, nesse debate de quem era melhor, todos os recursos de ambas as nações foram direcionados para a conquista da Lua,
E a Guerra Fria terminou quando Gorbachev mandou derrubar o Muro de Berlim no Natal, quando ninguém o esperava. Aquele tremendo presídio do Berlim Oriental estava sendo demolido para a tranquilidade do mundo. Era o resultado ainda da presença de Jesus visitando a terra pessoalmente e traçando linhas de paz para o futuro. Alberto, uma pergunta aqui de Franco. De que modo podemos exercitar o amor nos pensamentos e nas atitudes, a fim de nos libertarmos das más inclinações? Através da decisão, da escolha, na mobilização da vontade. Porque tudo que se nos entranha estabelece um automatismo e não é tão fácil lograr substituí-lo de um golpe só e com uma escolha tíbia ou com uma decisão vacilante. É necessário fazer uma escolha rica, rica de perseverança, rica de entrega, rica de paciência e de insistência. Assim, logra-se aos poucos e fazendo a substituição da qualidade dos pensamentos, das palavras, das atitudes, enfraquecendo o condicionamento pernicioso que nos habita, às vezes criado, num longo tempo. É uma batalha interna que, às vezes, passa silenciosa aos outros. É como se fossem dois gladiadores lutando dentro de nós mesmos. Um já vige profundamente alimentado, e o outro, o do bem, o dos novos conteúdos, deverá, portanto, ser nutrido gradualmente, sem que se alimente o primeiro. E assim, esse fenece, e esse vai ganhando corpo, até que supere a guerra interior, fazendo prevalecer, então, com mais riqueza de frequência, os pensamentos, as palavras e atitudes nobres que se almeja. Bem. Divaldo, uma pergunta de Toron. Divaldo, você podia nos dizer algo sobre Buda? O Buda é o nome que designa o príncipe Siddhartha Gautama. A história assevera que ele teria vivido faz 500 anos antes de Jesus. As investigações modernas alteraram essa data para 900 anos. Esse príncipe Siddhartha Gautama nasceu no sul da Índia e veio predestinado para poder viver galhardamente na família que administrava o país. Mas depois de todas as festas e de um matrimônio que lhe dava tédio, ele passou a sofrer de uma melancolia para descobrir o sentido da vida. E então, certo dia, conversando com um dos seus escravos, ele perguntou qual era o sentido da vida. Eu gostaria de sair daqui do castelo amuralhado para ver o mundo, para ver a vida. E o amigo tomou de um grande animal um cavalo chamado Kantak e o levou fora da cidade. Mas a cidade era miserável. Quando ele viu alguém encarquilhado, ele perguntou, mas o que é isso? Eu sou tão jovem. Ele tinha menos de 20 anos. E o escravo disse, é a velhice, Senhor. Todos nós envelhecemos. A vida é um sofrimento. Mais adiante, ele teve a oportunidade de ver pessoas chorando, com o corpo aberto em feridas. E ele perguntou, mas o que é isto? É a doença. A doença é terrível, destrói o corpo, destrói a vida. A vida é sofrimento, Senhor. Mais adiante, ele viu sair um féretro e perguntou, o que é aquilo? É a morte, Senhor. A vida sempre é finada pela morte. Então a sua tristeza se fez muito maior
E ao voltar a palácio na sessão dos dias, ele optou por libertar-se da família. Deu carta de divórcio à mulher, ao filho, e foi meditar em um grande seminário, em um local de reflexões profundas do Himalaia. E ali ficou 12 anos, meditando. Mas o ego, o sexo, atormentavam-no de maneira totalmente devastadora. Ele então resolveu não mais continuar ali meditando. Ele e mais 3 amigos saíram e começaram a andar sem rumo. Os amigos se apartaram depois, atraídos pelas necessidades biológicas da vida. E ele foi descobrindo que tudo o que ignorava estava dentro dele. Sentou-se à sombra de uma árvore chamada búdica, uma árvore vetusta, e então despertou. Acordou, iluminou-se, tornou-se um Buda e saiu com a alma iluminada. E as pessoas viam no rosto o seu brilho e avançavam. Então ele foi até uma cidade que tinha um parque chamado Parque das Gazelas. E ali, triunfalmente, as pessoas acorreram para ouvi-lo falar. E ele então pronunciou o seu primeiro discurso, as 4 nobres verdades. A verdade é o sofrimento. Tudo sofre. É necessário descobrir a causa do sofrimento. A melhor maneira de encontrar as suas raízes, de lutar contra essas paixões. Depois, a superação do sofrimento, a integração no cosmo, longe da dor, da amargura, a plenitude. E, logo de imediato, para que o indivíduo pudesse encontrar isto, ele lançou o que chamam óctuplo, 8 regras fundamentais. A primeira delas é o amor. Ame. Ame tanto quanto um filho devotado deve amar a sua mãe. E alguém lhe disse, mas se a mãe não for boa, ela merece o amor? Sim, porque poderia ter abortado e não abortou. E então a doutrina foi se expandindo. E ele teria vivido aproximadamente 80 anos em nosso calendário. E se tornou um dos vultos mais importantes da paz na história da humanidade depois de Jesus. Alberto, uma pergunta de Márcia. Por que muitas vezes determinados pensamentos que temos nos perturbam tanto e não conseguimos tirá-los de nossas mentes? São fixações estabelecidas ao longo de processos internos vivenciados e alimentados duradouramente, que nos atormentam, às vezes com conexões espirituais exteriores que também maximizam esses conteúdos que afloram na forma de sensações, de emoções, de sentimentos e dos próprios pensamentos. Há necessidade, portanto, de poder fazer esse caminho a que Divaldo fez menção há pouco, que é de romper com a ignorância acerca da nossa própria natureza e fazer parte do grande buscador de si mesmo, para, em se descobrindo, para além dos conteúdos que se manifestam fixados na alma, torturantes, de que jaz em nós uma dimensão essencial, que Allan Kardec recebera dos espíritos com o nome de chama, centelha, clarão, que é a natureza essencial do espírito imortal. Em mergulhando para além desses conteúdos, somos capazes de encontrar um outro tipo de conteúdo emergente da nossa própria descendência divina e poder fazer dele um material iluminativo, esclarecedor, para diluir aos poucos
esses conteúdos que estão nos acompanhando às vezes em mais de uma encarnação e que hoje se transformam em infernos circunstanciais ou mais duradouros. Há dentro de nós um processo de cristificação, no qual é regido pelo Cristo interno, pelo clarão que nos habita. O Espiritismo nos ajuda, nos apresentando Jesus como guia e modelo, para que, sintonizando com ele, possamos fazer a expansão dessa nossa dimensão essencial, fazendo, então, a grande mutação desses conteúdos sombrios, dolorosos, em experiências e lições enriquecedoras para que a nossa vida se torne mais planificante. Divaldo, a Elizabeth nos pergunta a respeito de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós encontramos a seguinte frase de Jesus: deixai os mortos enterrar seus mortos. Você poderia fazer a interpretação para nós? Essa página é muito significativa, porque Jesus estava nos arredores de uma cidade e os seus amigos foram adquirir víveres para continuar a jornada. Ele estava meditando, diz Amélia Rodrigues, espírito, e então chega um jovem entusiasta e diz assim: Senhor, eu gostaria de seguir-te, mas infelizmente no momento eu não posso, porque meu pai morreu e eu tenho que ir ao enterro, ao velório, mas depois que passa esse momento eu volto e te seguirei. Ele então disse suavemente: deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Nós vamos ver aí na palavra mortos um significado duplo. Aqueles que são mortos aos ideais, à nobreza, aqueles que vivem apenas vegetam e aqueles que perderam a existência corporal. Aquele jovem era sonhador. Ele desejava a vida ao lado do mestre, mas estava preocupado com a herança que o pai ia deixar. Não era zelo filial. É que, segundo as leis hebraicas, o herdeiro tem que estar ali fazendo velório ao doador até o momento em que ele vai inumado. Somente tem direito à herança depois disso. E aquele jovem, sim, ele queria o reino dos céus. Ele queria uma vida diferente, menos ácida, menos tormentosa. Era honesto esse desejo. Mas o desejo de herdar, de todo mundo saber que era um bom filho, de chorar aparentemente, como era muito comum, daquelas mulheres contratadas até hoje em França e Portugal, Espanha, para chorar pelos mortos dos outros, para lamentar. Então a questão era, ele deveria aproveitar porque estava vivo a oportunidade e deixar aqueles que não têm ideais, aqueles que lutam pelas mesquinharias, aqueles que morreram para a grandeza da vida e vivem exclusivamente para os instintos básicos, comer, dormir, fazer sexo. Esse sim é que se deve preocupar com os mortos, com aqueles cadáveres antes que se decomponham. É nesse sentido que o morto, embora esteja vivo, mas ele não tem ideal, o jovem tinha, ele era credor do reino dos céus, mas se renunciasse à herança do pai e deixasse para morrer o que outros enterrem, e não nós cortarmos compromissos severos. Quantas vezes eu vejo pessoas com altíssimas responsabilidades cristãs deixarem-nas porque é o dia do aniversário do meu filho, porque a cunhada de meu primo vai casar e eu tenho que estar presente. Tudo desculpa, falta de discernimento entre o que é e mais importante, em dar preferência na escala de valores, o que é realmente importante. Eu ia ao casamento da rainha e tal, amiga de uma amiga minha, para me exibir ou eu seguir o mestre. Então que estejamos vivos, porque os mortos terão outros equivalentes que os enterrarão. Alberto, uma pergunta de Jaline.
Como devemos proceder diante dos pequenos alunos que apresentam as mais diversas dificuldades de comportamento? E muitas vezes seus próprios genitores se sentem perdidos quanto a isto. É um desafio aos professores de hoje, porque recebem os filhos emergentes de lares cujos pais estabelecem uma pegada mais permissiva. Há uma ausência de autoridade no lar. E aquilo que se estabelece no lar, naturalmente exporta-se para os outros grupos sociais. A criança na escola, quando se comporta muito impropriamente, a gente sabe que ela está montada em algum ombro, é dos seus pais. Então, os professores hoje são muito desafiados aos alunos que os enfrentam, porque tem na retaguarda pais que, do ponto de vista da autoridade, abriram mão da posição de pais educadores para serem cúmplices daquilo que se revela nos espíritos que estão na faixa infantil e juvenil e que hoje, entregue à própria sorte, se desequilibram, deixando com que a escola fique emparedada por filhos de pais ausentes moralmente. É a família que joga o processo educativo para a escola e a escola que joga para os profissionais na tentativa de também resolver os conflitos que se estabelecem dentro da escola. Penso que para atender melhor os alunos tem que se atender à rede, envolvendo a Secretaria de Educação, naturalmente, com o seu currículo, naturalmente que os pais dos alunos e os alunos em si mesmos. Esse trabalho conjunto deverá, então, fortalecer para que todos possamos entender de que os nossos filhos e os filhos dos outros fazem parte de uma pequena comunidade e temos que não só cuidar dos nossos filhos, mas na reunião de pais, de professores e de professores com os pais, coordenadores pedagógicos, etc., há que se, portanto, olhar de uma forma mais coletiva, a fim de poder empoderar os pais para que eles possam assumir a sua responsabilidade. E os professores, a seu turno, numa atitude correspondente, que possa ter uma ética e uma moral do exemplo e não da fala, que responda à necessidade dos seus alunos, de algum modo, a que eles possam ter uma chegada nesses corações, às vezes abandonados, para contribuir, de algum modo, no processo do reitineramento de comportamentos conflitivos, desastrosos. Vivemos um momento, poderíamos dizer assim, de muito relaxamento do ponto de vista de valores e princípios, tanto no lar, contaminou a escola, e muitas escolas vivem na posição de professores incautos, também esse tipo de comportamento. E, às vezes, nós ficamos pensando de onde vem a solução, senão de cada um daqueles que são responsáveis pelo seu quinhão, a partir dos pais, no lar, que têm a missão maior de educar os seus filhos. A escola entra com uma contribuição da instrução, mas cabe aos pais o processo de modelar o caráter, como diriam os espíritos Allan Kardec, criando hábitos através dos bons exemplos. Divaldo, uma pergunta aqui de Isabel. Diante da provação pela qual passou como Joana de Cusa, que mensagem para as mulheres nos traz a benfeitora Joana de Ângeles? A fidelidade à família. É indispensável reflexionarmos muito sobre a construção da família. O lar é a célula básica da sociedade. Nós vemos que se desfazem os lares, as uniões conjugais, por dar cá esta palha. A mulher tem feito um grande esforço para ser livre e, com todo respeito de minha parte, está se fazendo cada vez mais libertina. Acha que ser livre é permitir-se o direito de ser vulgar,
de realizar todas as paixões que significaram para o homem uma razão da vida e que os homens de bem repugnam como sendo desvios do equilíbrio emocional e da personalidade. O exemplo de Joana, amando Jesus na sua missão transcendente, porque o marido não cumpria com seus deveres no tálamo conjugal, Jesus lhe disse que vai e o ame, ame como a um filho, socorra-o, porque ele morre quase na miséria. Ele, quando cai o poder de César, ele perde tudo, volta para Roma, e também ela, muito pobres. Ela vai trabalhar em funções muito humildes, conta a história. Então, é necessário que a mulher, que é muito mais forte no sentido da educação, a criança vive com a mãe desde aquele período de integração no mesmo corpo, nas emoções. Então é natural que ela renuncie mais, em benefício de si mesma, dos seres que lhe são confiados, não lhe são dados, são confiados para educar. E também para o seu processo de evolução moral e espiritual. Quando vemos essas mulheres nobres, como aquela que estudou célebre em Roma, quando as fúteis apresentaram suas joias e perguntaram-lhe, Cornélia, quais são as tuas joias? Ela abraçou os 2 filhos e disse, aqui estão as minhas joias. Foi tão importante isso, embora essas joias, uma tenha se suicidado e outra foi assassinado, mas ali perto do Coliseu tem uma estátua em memória de Cornélia, a mãe dos Gracos. Então, a mulher tem uma função superior à do homem, que é a da sensibilidade, da abnegação e, sobretudo, da fidelidade no lar. Alberto, chegamos então ao fim do nosso programa do dia de hoje, que foi de uma excelência ímpar e da qual você tomou parte para o engrandecimento desse momento do Conversando sobre o Espiritismo. Então convidamos você agora para que se despeça dos nossos internautas. Caro Mário Sérgio, caro Divaldo e todos aqueles que estão conectados pela rede mundial de computadores, a nossa alegria imensa é de que a mensagem de hoje, de Joana de Ângeles, com todo o seu legado anterior e com todo aquele que vige hoje para ser descoberto e desdobrado, fique como uma proposta, a fim de que possamos nos engajar no bem, seguindo Kardec, Jesus na direção do divino, na direção de Deus. Gratidão. Muito obrigado, Alberto, pela sua participação. Agradecemos aqui a equipe da Mansão do Caminho, Sérgio, Júnior, a nossa tradutora de Libras, Isiane, a doutora Piedade, que está aqui conosco, a Divaldo Franco e a nossa professora Solange. Muito obrigado a todos, sigamos em paz, uma boa noite e que Jesus permaneça conosco. Este é o canal Mensagens do Bem. Você acompanhou esta apresentação com a música Moonlight Sonata, composição de Ludwig van Beethoven.